Nosso muito boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Que a paz e o amor do nosso amado Mestre Jesus nos envolvam nessa noite. Que é aquele amor incondicional, né? Aquele amor que não pune, que não prende, que Ele perdoa acima de tudo. Quando a gente abre o primeiro slide, ela mostra ali lugar de consolo. A casa de Francisco é isso, de conforto, de consolo aos nossos sentimentos que estão atrapalhando a nossa jornada, o nosso dia a dia. Eu falo sempre da gratidão de estar aqui, da gratidão que eu tenho pelo acolhimento que a casa de Francisco me deu e dá a todos os que aqui comparecem. Todos nós estamos em busca de nos melhorarmos, de acalmar essas nossas angústias, de confortar nossos corações. E na grande maioria das vezes, né, nós procuramos as casas espíritas, nós procuramos igrejas, nós procuramos templos, nos nossos momentos de dor, nos nossos momentos de desespero. E o nosso grande objetivo aqui é sempre informar a cada um de vocês e a nós mesmos que nós somos, sim, espíritos imortais, que temos muitas e muitas oportunidades de retornarmos aqui e aprender a amar. Que Deus é infinitamente bom e justo, que Ele não nos abandona. Tenhamos sempre a certeza disso. Mas tenhamos, acima de tudo, o entusiasmo de aprender os ensinamentos do Cristo, que nos informou que a casa do Pai tem muitas moradas e que nós todos temos aqui agora uma grande oportunidade de vivenciar uma delas. Nós estamos em uma grande escola. Vamos tentar colocar em prática um pouco o que o Cristo nos ensinou. Quando eu comecei a levantar um material para fazer esse trabalho de hoje, um amigo do peito, me mandou um material do André Trigueiro, que ele fala justamente o que acontece quando nós fazemos o nosso evangelho no lar. Ele fala que o evangelho no lar seria como um saneamento básico, espiritual, mudando a psicosfera do seu ambiente doméstico e das redondezas. Psicosfera é uma palavra-chave na obra de André Luiz. André Luiz, para quem já teve a oportunidade de ver o filme Nosso Lar, é um médico, né, que desencarnou e que, através da psicografia de Chico Xavier, nos trouxe 13 obras. Então, tem uma leitura muito interessante para se fazer na obra de André Luiz. E agora, em seguida, está saindo o Nosso Lar 2, já está sendo gravado. Psicosfera significa o campo eletromagnético que todos os seres vivos possuem. Ou seja, o meio ambiente
espiritual, vegetais têm psicosfera. Os seres vivos possuem psicosfera. O meio ambiente também, vegetais têm psicosfera, ou o campo eletromagnético. Os animais têm psicosfera e nós também. Nós não vemos. A maioria de nós não tem a percepção sensorial da psicosfera, mas a espiritualidade percebe qual é a irradiação magnética de cada um de nós, que ela define um padrão. É uma forma, é uma intensidade maior ou menor de luz, uma coloração específica, um odor. A nossa sorte, que no nosso nível evolutivo, é que a gente não consegue sentir o cheiro da psicosfera. Ele ainda complementa dizendo que nós estamos falando de uma evidência na ciência espírita, de que a frequência dos nossos pensamentos e sentimentos determina a qualidade da tua psicosfera. O culto do Evangelho no Lar procura calibrar isso, ajustar essa vibração e frequência da sua psicosfera e de todos do lar. Olha o que acontece. Para isso nós vamos aterrissar na mensagem de Emmanuel, que nos fala: todos os teus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam. Todas as tuas palavras gerarão impulsos nos que te ouvem. A reflexão dessas duas mensagens, o quanto que os nossos pensamentos influenciam no nosso meio ambiente, né, no ambiente onde nós vivemos. Quantas vezes nós já não adentramos em alguns locais que senti um ar pesado, que senti algo desconfortável, que não nos sentíamos bem. Pela nossa caminhada, nós vamos deixando-nos levar por sentimentos que não nos fazem bem, e isso gera em nós essa atmosfera pesada, atraindo para nós todos esses, como o André Trigueiro narrou, a coloração da nossa psicosfera, ela fica carregada e prejudica a nós e prejudica a quem está na volta. Antes eu falei o que acontece, mas nós temos que saber também como vamos fazer esse evangelho no lar. O Evangelho de Jesus. A doutrina espírita adotou os ensinamentos de Jesus como parte moral e religiosa num trabalho compilado por Allan Kardec, utilizando-se das diversas explicações trazidas pelos espíritos superiores, através de vários médiuns, a respeito das parábolas de Jesus sob a ótica do Espiritismo. E nos legou o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos remete às máximas morais de Jesus, em consonância com os ensinamentos dos Espíritos, e como elas podem nos proporcionar tranquilidade, paz e felicidade quando seguidas por nós. As máximas morais de Jesus nos proporcionam paz, felicidade. Nós temos que segui-las. Uma obra que nos ensina
estimulando o raciocínio para as verdades da vida, trazendo consolo e esperança aos mais humildes e sofridos habitantes deste orbe terrestre. Esta obra também demonstra-nos, através de explicações claras e de ensinamentos factíveis, ou seja, que podem acontecer ou pode ser feito, que é a reforma íntima na senda de Jesus. É a mais absoluta e única maneira de libertarmos-nos de todos os sofrimentos que impingimos a nós mesmos durante a nossa trajetória pelas nossas sucessivas encarnações. De alguma forma, eu tenho que me reformar. Esse é o caminho. Esse o grande motivo de adotarmos a obra O Evangelho segundo o Espiritismo como base para realizarmos o nosso Evangelho no lar. Porque a doutrina espírita, acima de quaisquer outras considerações, é uma religião cristã, considerada por todos nós como a fonte viva e segura. Na verdade, a mais precisa bússola a orientar-nos a caminhada rumo à nossa evolução e, consequentemente, a alegria de viver. A prática do Evangelho no lar constitui-se uma das mais importantes atividades, sim, dos componentes de uma família. Ocasião em que terão a oportunidade de se reunirem ao redor de uma mesa, ou uma sala, ou em um ambiente acolhedor, a fim de estabelecerem alto grau de relacionamento sadio e de cumplicidade através dos ensinamentos de Jesus. Com essa pandemia, surgiram mais oportunidades de se fazer o Evangelho no lar. Eu tenho uma cunhada, que ela mora no centro de Porto Alegre, e ela faz o Evangelho com nós. Na hora do Evangelho, nós nos conectamos, ela pega o Evangelho também, nós conversamos e ela se sente muito bem, e nós também. Com o culto do Evangelho no lar, além de estudarem as palavras de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos, com as sábias explicações do plano superior, obterão, vamos lá, um aprendizado a respeito do que mais seguro existe sobre como conduzir os passos nas mais variadas e prováveis dificuldades da vida. Um profundo compromisso uns para com os outros, pois esse estudo, em comunhão de pensamentos e de conclusões sobre a verdadeira finalidade da vida, certamente proporcionará um verdadeiro pacto de paz, no exercício de amor e fraternidade. A compreensão de que todos somos espíritos criados por Deus e cada qual a seu tempo, possuindo um determinado grau de evolução e que, por esse motivo, somos sim criaturas diferentes umas das outras, por certo necessitadas de auxílio mútuo. Cada um de nós tem o seu momento de despertar. O mais importante é nós irmos atrás desse despertar, não ficarmos sentados, esperando a hora chegar. Movimentemos-nos. Temos muitas alternativas. Não é ficando nas redes sociais que nós vamos seguir em frente.
esse momento que vocês estão tendo aqui é muito especial. Cada um de vocês, cada um de nós, trabalhadores também, deve agradecer o quanto que é importante isso. O entendimento de que esse encontro de corações num mesmo lar deverá ser encarado como uma reunião de aprendizes, uns mais adiantados e outros menos, sim, mas que todos nessa encarnação cursam a mesma escola da vida, onde não há um só que não tenha a assimilar ou a oferecer. Não tem. Qualquer um de nós pode oferecer alguma coisa ou pode assimilar alguma coisa. E é tão bom aprender. A conscientização de que a reencarnação no mesmo lar não significa obrigatoriamente uma reunião de almas afins, e sim, na maioria das vezes, espíritos devedores uns dos outros, no exercício do perdão e da reconciliação. Reconciliem-se sempre. Sempre. Busquem sempre o perdão. Com a finalidade de auxiliar a todos os que desejarem conquistar uma vida mais proveitosa e feliz junto à família que Deus permitiu se formasse, para caminhar num dos infinitos caminhos para a evolução. Vamos aproveitar esse momento tão importante para cada um de nós. Praticando o Evangelho no lar. Até os pets participam. Em muitos lares nós colocamos água para cada um dos participantes e num outro recipiente nós colocamos um pouco de água para depois colocar para os nossos pets. O Evangelho no lar, via de regra, é realizado pela família em sua própria casa. Eu já viajei com amigos no dia do Evangelho deles e eles fizeram o Evangelho. Naquele momento, eles se reuniram e fizeram o Evangelho onde eles estavam. Normalmente a gente vai estar em casa, mas se acontecer, naquele momento se recolham, façam a sua oração, seu agradecimento. É muito importante. Iniciando-se com uma prece e, após a leitura de um trecho de o Evangelho segundo o Espiritismo, seguindo de uma interpretação dos seus ensinamentos. Deverá ser realizado com pontualidade em determinado dia de semana. A gente tem que marcar na agenda, botar muitas vezes, eu marco e depois esqueço. Coloca na geladeira lá. Bota o telefone de despertar, faz alguma coisa para lembrar. Isso, no início a gente vai assim, depois a gente já vai ser automático. Pois a disciplina acarretará inúmeros benefícios, os quais citaremos a seguir. Disciplina. Como é importante disciplina para tudo, né? E eu sempre lembro da disciplina de Chico, que, não se sentindo apto a conduzir a obra que Emmanuel disse que ele estaria apto a fazer, ele questionou Emmanuel, o que é que eu preciso? Emmanuel tentou, tu vai conseguir, mas o que é que eu preciso? Eu não me sinto em condições de fazer essa obra. O que é que eu preciso? Primeiro lugar, disciplina. Segundo lugar, disciplina. Terceiro lugar, disciplina. São essas três coisas só, Chico. É fácil.
Mas é tão difícil, né? Tão difícil de nós termos disciplina. Para tudo, gente. A disciplina, quando nós colocamos ela em prática, ela nos facilita muito. Nos facilita. O entendimento de Jesus em comunhão de pensamentos em muito favorecerá que se os pratique no ambiente doméstico. O entendimento de Jesus em comunhão de pensamentos. As lições do Mestre apreendidas pelos familiares trarão, com certeza, a compreensão de que viverão em maior harmonia, tendo em vista que no próprio estudo poderão compreender e superar todos os desajustes que porventura venham a existir, despertando o sentimento de fraternidade e amor que devem sim coexistir entre todos os familiares. Estimulando a presença sim das crianças nessa reunião, permitindo que elas participem, mesmo que seja apenas como ouvintes, ou oferecer a elas uma explicação mais simplificada sobre a leitura. O meu filho, um dos meus filhos, quando numa fase dele, ele estava bem rebelde. E naquele momento eu não vivenciava muito o espiritismo ainda, mas uma cunhada na época orientou-nos: façam o evangelho com ele no lar, façam o evangelho. E olha, hoje retornando, hoje ele já está com 25 anos, é coisa de 18 anos atrás, assim, mais ou menos. Foi um somatório de várias coisas que a gente foi trabalhando, e o evangelho também ajudou. Naquele momento ele parava, ele ficava na boa, conversava, escutava. Com certeza ajudou. Com certeza essa prática iniciará nelas um interesse pelos ensinamentos de Jesus, acarretando-lhes as primeiras ideias sobre a moral cristã. A família aprenderá a conviver melhor entre seus elementos e, por consequência, com toda a família universal, compreendendo que todos somos sim filhos de um mesmo Pai e que cada um é um espírito distinto, viu? Somos espíritos distintos, com suas dificuldades e seus defeitos, mas também temos virtudes. Não podemos achar que nós só temos defeito, nós temos virtude também. Na compreensão disso, tudo se tornará mais fácil pela aquisição do raciocinado estímulo à compreensão, à caridade, à compaixão e ao perdão. Na certeza de que todos somos irmãos e que dependemos uns dos outros para uma feliz convivência nessa terra bendita, onde nos encontramos no atual momento. Porque, como eu falei lá, a casa do Pai tem muitas moradas. E essa é onde estamos agora. Quando essa prática obedecer dia e horário pré-estabelecidos, espíritos protetores terão condições de ali se reunirem, auxiliando espíritos de conduta inferior que porventura se encontrem no lar, bem como transformarem esse local num pronto-socorro espiritual para diversos trabalhos de esclarecimento e consolo no verdadeiro plano da vida. Irmãos, muitas vezes nós recebemos visitas nas nossas casas com pessoas que estão carregadas e elas levam esse desconforto para lá. E muitas vezes o Evangelho no lar vai nos ajudar a conduzir, a dar uma refrigerada, dar uma melhorada muito nesse ambiente nosso.
local. Como fazer? As nossas casas são como pontos de luz quando nós estamos fazendo o Evangelho no lar. Primeiro, nós temos que determinar um dia da semana e o horário em que pelo menos a maioria dos familiares possa participar. Obedecer ao horário e buscar a presença de todos, tranquilos, sem forçar ninguém. É aconselhável que as pessoas se sentem ao redor de uma mesa. Aconselhável. Naquele outro slide que eu mostrei lá, o pessoal estava na sala, né? Para que todos os presentes possam efetivamente participar do estudo. Disponibilizar um copo de água para cada participante. Assim, uma fluidificação de água de acordo com as necessidades de cada um. A reunião deverá ser iniciada com uma prece, em voz alta, por um dos presentes, expressa de maneira simples, mas sempre usando o coração, sem necessidades de frases ricamente elaboradas. Essa prece tem a finalidade de preparar o equilíbrio dos participantes, concorrendo a que cada um se desligue dos problemas do dia a dia e volte sua atenção para os ensinamentos de Jesus. É um momento especial. A gente tem que se conectar no Evangelho. Então, desliga um pouco de fora e se conecta ali. Em seguida, iniciar a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que poderá ser feita de duas maneiras. Leitura de forma ordenada, pela qual o Evangelho deverá ser lido em sequência, desde o primeiro capítulo, ou abrindo-se uma página ao acaso, permitindo que a espiritualidade possa interagir nesse processo, pela qual a página escolhida esteja condizente com as maiores necessidades do grupo. Essa segunda é aconselhada quando todos os integrantes já conheçam o Evangelho. Caso contrário, seria melhor seguir a sequência. Nós já fizemos das duas maneiras, né? Agora, dessa vez, nós estamos fazendo o Evangelho na sequência, mas nós já fizemos o Evangelho abrindo o aleatório. Hoje a gente está fazendo na sequência. Qualquer uma das duas é sempre bem-vinda. Escolher um trecho do Evangelho que não seja longo demais e, se eu for, poderá ser dividido para ler a outra parte na reunião seguinte. E após a leitura, deixar a palavra livre, a conversa, numa sequência combinada, para que os integrantes façam perguntas ou exponham a sua interpretação. Se ninguém quiser comentar, no início é normal, mas vão indo. Aos poucos, um vai começando a conversar uma coisa, eu tive dúvida disso. Se tiver dúvida, vai atrás, tem muitos meios de procurar esclarecer. Se houver um integrante que detiver maior conhecimento sobre a doutrina, caberá a ele dirimir as dúvidas que seguirem, mas sempre na predisposição de, se for o caso, pesquisar sobre o assunto, como eu comentei. Pesquisa. Hoje a gente coloca no Google qualquer coisinha ali, já aparece muitas informações, né? 30 minutos é um tempo que você pode se dedicar. 30 minutos. Muitas vezes a gente passa horas e horas olhando algumas coisas que não nos ajudam em nada, não contribuem em nada. 30 minutos, pessoas. Vai ajudar bastante. O que acontece quando nós fazemos o Evangelho no lar? Lá no início eu falei.
E durante o trabalho aqui, consegui largar mais algumas informações. Tem muito mais para nós compartilharmos com todos os irmãos à nossa volta, no nosso dia a dia. Os ensinamentos do Cristo são para isso, são para que nós possamos nos melhorar a cada dia um pouquinho. Em caso de visitas repentinas, essas deverão ser informadas e convidadas a participar. Eu já fiz muito disso. Chegou lá, pessoal, ó, eu tenho o evangelho agora. Se quiserem participar, podem participar, mas sem obrigar ninguém. E, se for o caso, escolher algum assunto que não venha constrangê-las e, de preferência, um tema já estudado e comentado por todos. Para encerrar a reunião, deverá ser feita sempre uma prece, agradecendo pela oportunidade do encontro e do estudo, e após, beber a água fluidificada. Nosso mestre continua sempre lá olhando por nós, mas nós devemos olhar por nós mesmos também. Cada um de nós tem que fazer essa reflexão, tem que buscar muitos esclarecimentos que está à nossa disposição todos os dias e colocar em prática. É sempre uma gratidão nessa casa, nesse lugar de consolo. Uma ótima noite a todos nós.